Fala traders, estamos aqui ao vivo aí, né, para essas operações aí do dia 19 de novembro. E quem não me acompanhou aí, quem não me acompanha, entra aí nas minhas redes sociais aí, que vocês vão ver aí ontem aí eu faturando em dólar, assistindo série, né, assistindo filme. Foi muito legal, muito interessante, mas também com muita técnica. E aí, pronto para o combate de hoje? Eu já fiz metade da minha mão ontem na minha diversão aí, que é assistir filme, série. Mas vamos pro game. Comigo, vamos pro gráfico. Bom, pessoal, então fazendo aí nossas atividades aí normais, pré-mercado. Nós estamos aqui no gráfico semanal. A gente dá uma olhada sempre no semanal. E aí a gente já percebe uma coisa interessante aí, ó, no semanal. Ele veio aí, né, com bastante força. E ele já veio aqui na base aqui, né? Deixa eu só abrir o aplicativo aqui para mim riscar a tela. Abriu aqui. Então você pode perceber que ele veio aqui, né? Veio exatamente no ponto que a gente marcou, que é, né, a liquidação ali, ó, uma liquidação semanal com uma liquidação diária. Ele até esticou no pavio aqui para chegar nessa região aqui, né? E segurou no bloquinho de 30 aqui, ó, com um bloco de 5. E agora ele está operando aqui, ó. Então ele veio aqui, né, nessa região, que foi a retração que a gente identificou. E daí ele abriu nessa região aqui, ó. Você pode perceber que nós deixamos aí marcado, né, essa linha vermelha aí, que é a região de liquidação, porque quem vendeu colocou a ordem de venda aqui, né? Ou colocou a ordem de venda em algum ponto aqui e provavelmente o stop loss aqui, né? Ou aqui, né? Quem opera aí no semanal. Mas como não é o nosso caso, não tá feita aí as marcações aí ainda. Eu trouxe aí só a título de curiosidade. Você vê que o preço ele veio até aqui, mas ele não buscou aí a região, né, da retração. Então a gente ainda está dentro dessa região aqui, ó, que é a retração semanal. Agora analisar aí o tempo gráfico diário. Vou dar um zoom aqui para ficar mais nítido aí na imagem. Depois nós vamos fazer a retirada aí dos blocos. Então, claro, né, que o dia de ontem é esse dia aqui e nós vamos demarcar aí
com a vela roxa aí, que é uma vela diária. E aí nós temos aí a outra marcação aí em relação à parte diária. Interessante essa aqui, né, que ele pode vir aqui novamente buscar e trabalhar o nosso bloco aí, já que ele veio aqui, ó, ele testa, foi uma boa absorção e agora ele vem novamente aí com uma força total aí no diário. Então, feita a marcação do diário, vamos para a última marcação, que é H1. Então, pessoal, sem olhar o tempo gráfico menor, você percebe aí pela potência do movimento, né? Pela potência, tá vendo, do movimento, que qual é a maior probabilidade do preço subir, porque ele está partindo aqui de uma região de bloco, né? Os blocos de 30, um preço que sofreu um achatamento, né? E aí ele inicia um rompimento, ele captura toda essa liquidez aqui da parte de baixo. E aí eu faço a seguinte pergunta: agora, qual é a maior probabilidade do preço fazer esse movimento ou dele fazer esse movimento para vir buscar aqui, ó, essa região, para vir buscar aí, né, essas regiões, ó, de liquidez de H1? E aí, probabilidade 2 ou a probabilidade do primeiro movimento? Claro que você observando uma barra de potência igual essa, porque essa mesma barra aqui, ó, de potência, ó, ela conseguiu levar o preço, ó lá, para essa região. Então, claro, né, ele está fazendo essa volta aqui, que provavelmente dentro da barra agora ele vai fazer esse tipo de movimento. Se ele fizer esse tipo de movimento, nós vamos alcançar ele após ele quebrar uma estrutura, fazer uma regressão. Nós vamos entrar buscando aí essa região. Então, isso é uma análise para o gráfico de H1, mas a probabilidade aí já dá para ver que é a probabilidade de descida. Agora a marcação dos blocos, vamos para os blocos de 30. Então, bom, começa eu dar um... Bom, pessoal, esses blocos aqui na parte de cima, como eles não foram consumidos, eu deixo, né? Então,
analisando aí desde os primeiros aqui, ó, esse bloco de 30 aqui, né, ele foi respeitado. E aí houve novamente esse bloco aqui, ó, de 30, ó. Ele foi novamente respeitado. E aí esse outro bloco aqui também de 30, né, que o preço desceu. E aí nós tivemos esse bloco aqui, ó, de 30 aqui, que foi consumado, absorvido. E esse bloco aqui também, que pela subida do preço, ele consumiu esse bloco, esse bloco e esse bloco. E a nossa parte aí interessante da parte de baixo seria o bloco de 30 com o bloco de 5. E aqui, ó, nós temos um outro bloco aqui, né? Bem interessante. Esse bloco aqui também já foi consumido. Então agora, última marcação aí, o bloco dos 5. Vou marcar essa região aqui, ó. É um bloco. Também nós temos essa região aqui. Então tá aí, finalizada aí. E aí, com tudo isso daí, né, aí você me pergunta o que que dá para fazer, qual análise que dá para tirar disso tudo. Fritando os ovos aí, é feito isso todos os dias, mas o que que eu entendo? Ó, é um padrãozinho aí, ó, de cunha, ó. O preço fez uma regressão aí. Então, as linhas, a análise pela estrutura de bloco, os blocos são pontos de partida, correto? Da movimentação aí do preço. Então, claro, essa região aqui foi uma região interessante, né, que o preço ele fez essa movimentação, né, aqui dentro. Ele gerou bastante liquidez aí, até que ele rompe. Então ele deixa muita liquidez nessas regiões.
ele rompe, vem com uma estrutura aqui, ó, de impulso bastante forte, é bem característica aí da abertura do pregão, e tudo isso aí indica que ele vem buscar essa região. Mas o correto para uma operação interessante seria o preço trabalhar, né, um eixo aí de 5 ondas. Até escrever aqui, ó, ele partisse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele fizesse um movimento corretivo e aí sim partisse na direção do nosso alvo aqui. Então, para que servem as marcações? Para que servem as linhas? Como eu utilizo esses dados? Então, o bloco indica uma estrutura, uma parede de defesa, para que o preço, ao realizar esse tipo de movimento aqui, toque nos blocos, faça retestes e depois ele caminhe na direção dos nossos alvos. Então, ele é uma estrutura de segurar o preço, né? Ó, ele segura o preço. E as linhas servem como elementos de liquidação, porque aqui eu sei que tem base de velas, né, de H1. São velas de alta que ocorreu, né, num tempo para cá. A retração de Fibro tem uma projeção semanal de onde o preço está chegando. Então ele partiu daquela região lá mais de cima e ao chegar aqui, né, em uma retração de preço aí semanal, uma retração de Fibro semanal, ele já começa a ter uma maior probabilidade de alta do que baixa. Então aqui, ó, nós percebemos aí, ó, que existe aí uma região de liquidação diária, duas de H1, né, a presença aí dos blocos como elemento de defesa. Então é uma estrutura bastante interessante para ser testado. Então, se o preço realizar esse movimento aqui de alta, né, pegar essa pernada nessa direção para essa, é a operação do dia hoje. Então nós estamos aguardando ele trabalhar nessas regiões e ver se ele realiza esse movimento aí de retorno. Então é isso aí, pessoal. Feita a análise, então por que a gente utiliza as linhas? É para perceber, né, que quando o preço está se movimentando, se ele realizou a captura de liquidez dessas linhas, principalmente das linhas roxa ou vermelha, e aí ele forma um padrão de reversão, como é o caso de uma quebra de estrutura, ou como foi o caso aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o gráfico, aí ó, como vocês podem ver aí, ó, a deriva, né, fraqueza aí no movimento, ó, quer dizer, ele leva o preço até um determinado ponto, que foram as regiões aí de liquidez de H1, depois ele estrutura blocos, né, e quando o preço vai fazer o reteste dos blocos, um bloco aqui de 5 minutos segura a primeira entrada, que foi essa região aqui, né? Esse outro bloco aqui segura e impulsiona o preço para baixo. Então nós identificamos essas linhas justamente para isso. Então é isso, pessoal. É aguardar aí a movimentação. Ele fez uma impulsão bastante forte, ele quebra a estrutura aqui, ó.
daquela estrutura lá. E agora ele forma os blocos, tá vendo? Esses blocos aqui seriam os blocos interessantes, ó, para serem testados. Esse aqui, por exemplo, então o preço ele teria que fazer esse movimento, que aí é o quebrar a estrutura de novo, ele alinha o fluxo para que a gente venha e faça a entrada na regressão. Então até agora sem ponto de entrada, você vê aí, ó, que os compradores aqui, ó, quem está posicionado nesse bloco aqui, nessa região, já começa a realizar as compras aqui com o objetivo aí de proteger, né? Então nós temos esse bloco aqui, ó, essa barra de força aqui, quando ela consome então é isso aí. Agora, pré-mercado feito, né? Agora é analisar aí e aguardar aí uma configuração interessante aí pro preço. Beleza? Então ficamos por aqui. Pré-mercado aí do INS, dia 19 de novembro. Beleza? Tamo junto essa quarta-feira aí, véspera de feriado. Bora monetizar aí. Valeu, tamo junto. Vamos aguardar aí. Fala pessoal, tamo aí, abri um trading aqui. Como vocês podem observar aí, é um trade que está segurando, e aí eu quis definir aí mais ou menos o dia agora, numa operação aí de 1 para 1. Então eu estou buscando aqui, ó, essa região, que é esse bloco aqui, ó. É um bloco dos 30. Então você percebe aí que o mercado, ele está derivando, ele está montando uma estrutura aqui, né? Ele está com uma certa dificuldade aí para romper. E eu vou colocar aqui, ó, o take. Agora aí nós estamos no loss, como você pode observar aqui, ó. No lucro aí tá mais ou menos no meio aqui da região. Nosso stop tá aqui, ó. Então ele já está capturando esse nível aqui de stop. Provavelmente ele pode ir lá capturar a parte de cima. Pode ser que após essa limpeza aí de stops, ele consiga fazer essa descida aí agora. Você vê que a força compradora aí, ela está segurando bastante aí nas regiões, né? Vou colocar aqui em duas telas. Então aqui, se você for ver aqui pelo TradingView, que é essa outra tela aqui, ó, foi onde nós demarcamos aqui, né? O preço está tendo uma reação aí.
está bem próximo aí do nosso stop, provavelmente ele vai capturar, mas vamos ver, ainda não acabou. A entrada, né, foi em virtude desse pivô aqui, né? Ele saiu com o preço dessa região, ele vem, toca, sobe, e assim que ele arma a base do pivô, eu entro achando que ele poderia fazer algo nesse sentido aqui e buscar, né, o nosso gain. Mas vamos ver, ele está trabalhando aí, ele vai fazer uma nova tentativa de descida. E se nessa nova tentativa ele começar a segurar nessa região aqui, que é a nossa região de entrada, mas é uma região de defesa, se você for olhar aqui, ó, é uma região de defesa desse bloco aqui, né? Mas se ele passar, né, ele tem aqui uma região muito interessante aí, para capturar a liquidez, que é até essa parte aqui de baixo. Então vamos aguardar, vamos ver se ele conseguir fazer essa descida aí, romper essa estrutura aí que está em azul. Nós vamos começar a ficar aqui, ó, no positivo, porque agora nós estamos aí no loss. Mas não tem o que fazer mais. E aí ele chegando aqui nessa posição, nós vamos sair e vai estar feito aí o dia. Eu vou marcar aqui o último ponto aqui de limite, né, para essa operação teria que ser essa parte aqui, ó. Vamos ver se ele descer aí nessas regiões. Ele está segurando bastante ali. Agora é aguardar. Pessoal, aqui, ó, o preço ele volta e ele vai exatamente lá onde nós posicionamos o stop. E aí nós ficamos aí no negativo com uma operação em HK ontem, né, e uma operação aqui no índice hoje. Duas operações em HK. Tomamos esse stop em HK, tivemos um gain, o
ativo é esse aqui, ó, foram 2 operações em HK e essa daqui no índice, 2 stops e 1 gain. Então é isso, vamos esperar a configuração dele aqui na parte de baixo, né? Provavelmente ver o que ele vai fazer aqui nessa parte de baixo aqui do bloco, para depois nós nos posicionarmos aí numa possível subida aí do preço. Mas por enquanto é isso, faz parte, estamos aí. Ele fez bastante força aí para fazer essa descida, mas até agora ele não realizou, beleza? Então ficamos por aí, vou finalizar o vídeo aí, porque essa configuração pode demorar aí. Então é isso, um abraço. Estava aí positivo aí com 1,30 dólares, mas faz parte, te devolveu aí. E agora nós vamos entrar de novo aí com mais uma operação. Foi uma operação interessante aí, um pivô de baixa aí, ele tinha uma grande chance, que eu acho que ele vai ainda fazer esse movimento, mas não foi no momento que nós fizemos, beleza? Então forte abraço aí, vamos continuar aí no game. Valeu!